Amém? Está lendo então a palavra do Senhor. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Louvado seja o nome do Senhor. Eterno Deus, te louvamos, ó Pai, pelos louvores, ó Deus, que nós podemos já sentir a Tua presença neste lugar. Te adoramos, ó Deus, pela essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra, a liberdade que temos, e pedimos, Senhor, continua conosco, falando assim o Teu querer para a Tua igreja nesta noite. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. Meus irmãos, o mundo que estamos vivendo hoje, conforme aquilo que nós temos visto, há muitas coisas que tentam influenciar o nosso viver. Já começa quando a pessoa nasce, né? Você nasce, um quer colocar um nome, o outro quer colocar outro. Aí a criança nasce, já sempre tem um tio que leva aquela camisa de futebol para colocar na criança. Aí você vai ser tal, você vai ser esse. Não. Então, a partir de todo momento, nós somos influenciados com algumas coisas. O que nós temos hoje, nosso celular, parece tanta coisa. Oh, isso é legal, isso não é. Tudo tem influência. A vida hoje é feita de ser influenciados por alguma coisa. Mas o texto que nós lemos aqui fala de Paulo. Paulo, a palavra fala uma coisa muito interessante. Paulo não foi influenciado, ele foi convertido. Ele estava num caminho e o Senhor converteu ele porque ele ia levar morte para alguns. Mas a partir daquele momento que Cristo, com a luz, né, louvor que nós cantamos, brilhou no caminho, ele começou então a levar vida para aqueles que ouviam a ele. Então, o Senhor, como fez com as nossas vidas, foi a mesma coisa. O Senhor não nos influenciou, nós estávamos no mundo, outros já nasceram na presença do Senhor, mas a cada dia estão ouvindo a palavra do Senhor, outros estavam no mundo, e naquele momento ali, Cristo não quis só influenciar, tornar a nossa vida melhor, as coisas bonitas, não. Cristo quis mudar a direção, como aconteceu com Paulo, da morte para a vida. E hoje, se nós estamos aqui, cada um de nós sabemos até onde nós poderíamos estar neste momento. Mas quando Cristo então entrou e mudou o nosso viver, a nossa caminhada, nós então encontramos vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos aqui para glorificar ao Senhor, que assim converteu a nosso caminho de morte para o caminho de vida, para a vida eterna. Mas a partir daquele momento, então, Paulo começou a fazer aquilo que era a vontade do Senhor. Mas as influências acabaram? As influências não acabaram. Mas Paulo, então, estava decidido a fazer, porque aquilo marcou a vida tanto dele, como a palavra, como nós falamos, que não só influenciou ele querer fazer alguma coisa, mas converteu ele a fazer tudo conforme Cristo tinha lhe mostrado. E o texto, então, nós vemos a história dele, que começa a pregar em vários lugares, começa a ter acesso ali junto com os apóstolos que estavam ali a outras coisas, a outros momentos. E chega um momento, então, que ele está passando pela Macedônia, pregando a palavra do Senhor. E então, ele teve uma decisão, que foi o texto que nós lemos. Como eu falei, irmãos, quando o servo do Senhor, ele não é influenciado, tudo aquilo que você decide na sua vida, como Paulo decidiu, que está na vontade do Senhor, fica registrado no céu. Todas as vezes que nós decidimos a fazer a vontade do Senhor, o Senhor nos abençoa. Não porque nós merecemos, nós somos obedientes ao Senhor. E o texto que nós lemos fala simples, mas tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor faz questão de gravar. Foi a decisão de Paulo. Todos estavam indo para alguns lugares, fazer a vontade do Senhor, mas Paulo falou, não, ficarei em Éfeso por enquanto, até o Pentecoste. Meus irmãos, a vida do servo do Senhor é a mesma coisa. Os irmãos mais antigos aqui, os outros irmãos mais antigos, devem lembrar uma revelação que o Senhor deu há muitos anos, que aqueles que permanecessem no primeiro amor, iriam conseguir herdar a salvação. Há muito tempo o Senhor revelou isso para toda a obra. Há dons que o Senhor quer que seja estendida a toda a obra, e isso foi passado para nós. Então, muitas coisas que acontecem na vida do servo do Senhor é devido à obediência dele. Paulo foi obediente na vontade do Senhor, não sabia o mistério que havia ali. E o texto continua, ficarei até o Pentecoste, porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e há muitos adversários.
Meus irmãos, quando Paulo fala dessa porta, para nós, fala do Senhor Jesus. Interessante que ele fala grande e eficaz, né? Muitas coisas querem se levantar, ser maior que nós, mas Jesus é maior que todos os nossos adversários. Muitas coisas querem entrar no nosso caminho, nos derrubar, mas o Senhor é eficaz para retirar todas as coisas, como a glorificação do companheiro ali, os muros, as paredes, tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa caminhada. Cristo, o sangue de Jesus é eficaz para retirar tudo aquilo e nós continuarmos no nosso caminho. Paulo tinha essa certeza. Há muitos adversários, sim, na caminhada vai ter muitos adversários. Muitas coisas, muitas influências, muitas pessoas, muitas que entram nos nossos ouvidos, querem mudar o nosso caminho, mas Paulo tinha uma decisão na vida dele. E o texto continua falando então, que uma grande e eficaz porta se me abriu. A palavra fala que Jesus é a porta, e Ele tem lutado as nossas batalhas, mas tem lutado as batalhas daqueles que recebem a Ele e continuam a olhar para Jesus como Paulo olhou. Desde o primeiro dia em que Paulo sentiu e viu aquela luz, a palavra fala que ele já fala Senhor, e já reconheceu que era maior que ele. Paulo, com toda a sua altivez, com tudo aquilo que ele tinha, mas reconheceu o Senhor. Então, meus irmãos, é a mesma coisa com as nossas vidas hoje. Há muitas coisas que querem tirar o foco, sim. Muitas coisas querem tirar nós da caminhada. Parece até melhores, ou até mesmo parece até iguais, mas é somente uma luz, é somente uma salvação que é em Jesus Cristo. E o texto que nós lemos, a decisão de Paulo foi o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Quando nós falamos de Éfeso, eu falo do primeiro amor, a primeira igreja, os apóstolos, todos eles estavam reunidos. O Senhor Jesus tinha acabado de deixar essa terra, mas morar com o Pai, deixou o Espírito Santo. Então, quando fala isso, fala das nossas vidas. A cada momento nós devemos estar no primeiro amor, tentarmos buscarmos ao Senhor esta bênção, porque nós não sabemos o momento certo da volta do Senhor Jesus. Mas é interessante, quando ele fala isso, ele fala um outro detalhe, que eu ficarei no primeiro amor até o Pentecoste. Quando nós lembramos de Pentecoste, nós lembramos, né, da descida do Espírito Santo na festa de Pentecoste. Mas a festa de Pentecoste para Israel era um pouco diferente. Para o povo de Israel, ao qual Paulo pertencia, Pentecoste era a festa da colheita. Havia um momento em que o povo fazia colheita e oferecia em sacrifício ao Senhor tudo aquilo que era as primícias da colheita. Então era na festa de Pentecoste. Para nós é a mesma coisa. A palavra fala que os campos estão brancos, é a hora da colheita. Cristo está voltando, o Senhor Jesus está voltando. Haverá a hora da colheita, está muito perto. Os adversários querem nos fazer esquecer isso. Quantas coisas nós chegamos, nos entristecemos, mas a alegria do Senhor é a nossa alegria. A palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, cada dia que nós estamos na casa do Senhor, como hoje, ouvindo a palavra do Senhor, cantando louvores ao Senhor, pedindo ao Senhor esta bênção, porque nós sabemos o momento certo. Mas os sinais estão aí e a colheita, como na festa de Pentecostes, irá acontecer. Então resta a cada um de nós, como Paulo teve, a decisão na sua vida. Primeiro, eu não conheço Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixe Ele, como eu falei, não influenciar somente a tua vida, mas sim converter tudo aquilo que há de ruim, tudo aquilo que há de morte sobre as nossas vidas, que é o primeiro julgamento que nós temos, que é a morte que todos nós estamos sujeitos, mas Cristo veio então para trazer vida e vida eterna, para aquele que o aceitar como único e suficiente Salvador. Hoje é dia disso. Não conheço Jesus. Hoje é dia de você se entregar ao Senhor. Há muitas coisas lá fora que podem até te influenciar, mas Cristo quer transformar a morte em vida na sua vida. E para nós que já conhecemos ao Senhor, reconhecemos que sem Ele somos nada, Ele que tem lutado as nossas lutas. Há muitos adversários, sim, mas resta para nós também nessa noite buscarmos ao Senhor isso. Estamos na presença do Senhor cada dia, buscando esse primeiro amor. Os irmãos lembram o dia que o Senhor te batizou com o Espírito Santo? A festa que foi. Eu lembro o dia que eu fui, não é contar a experiência particular, mas peço permissão ao pastor aqui. Tivemos agora o batismo no Manaim, né? Água quente, tudo aquecida. Eu lembro no meu dia, não tinha água quente não. Água gelada, e eu fui batizar ainda na onde descia a água ali, onde que havia mais gelado ainda.
mas eu não lembro de frieza nenhuma. O Senhor me visitou ali de uma maneira que não senti frio nenhum. É a bênção do Senhor. Isso muda nossas vidas. Quando Cristo entra no nosso coração, nós tomamos a cada dia a decisão de continuar com Ele, porque Ele mudou o nosso viver. Nós podemos assim então glorificar ao Senhor por isso. Você que entrou a primeira vez, ou outras vezes, mas não se entregou ao Senhor, se entrega ao Senhor. Deixa o Senhor mudar a sua vida. Você que está nessa caminhada juntamente comigo, que nós como corpo de Cristo, não avulsos, mas sim juntos, peça cada dia a bênção do Senhor, ao Espírito Santo, mover do Senhor na sua vida e principalmente o primeiro amor. Faça como Paulo, cada dia tenha atitudes e tenha decisões que irão influenciar sim na sua vida espiritual, mas influenciar para você caminhar mais perto do Senhor. O Senhor mostrou alguns dons e um desses dons falava isso. Muitos de nós estavam no caminho e havia outras coisas que se levantavam para retirar a nossa atenção, retirar aquilo que era o projeto do Senhor na nossa vida, mas havia uma luz que brilhava mais do que tudo aquilo. E nós estávamos constantemente de olho e continuávamos a seguir naquele caminho devido àquela luz. É a salvação do Senhor Jesus. Haverá coisas que irão nos atingir? Poderá haver, mas Cristo será grande e eficaz contra todas elas, porque o desejo do Senhor é que todos se salvem. Você que entrou pela primeira vez, você que entrou pela segunda, você que entrou pela milésima vez na casa do Senhor, mas você tem essa certeza. O amor do Senhor quer te alcançar e tem te alcançado a cada dia. Não é à toa que você entrou. A decisão que você tomou no seu lar hoje. Não, hoje eu vou à igreja. Aquela igrejinha pequenininha. Eu falo pequenininha quando eu era daqui, era menorzinha ainda. Mas aquela igreja pequenininha, mas hoje eu vou lá, porque eu quero uma benção. O Senhor mostrava também uma serva que chegava e havia muitas coisas que ela poderia escolher, mas ela escolhia somente uma. Meus irmãos, aquilo que é necessário para nós na casa do Senhor está presente, porque Cristo tem prazer em abençoar a cada um de nós que entramos aqui. Essa é a palavra que nós temos para os irmãos esta noite. Continue. Haverá coisas que irão acontecer, desviar a atenção, te influenciar, poderá haver, e haverá sim, mas principalmente, olhe para a salvação. Cristo mudou o nosso viver, mudou as trevas em luz, mudou a morte em vida, na minha vida, na sua vida, para que um dia nós possamos estar na presença dele, face a face, para louvar. Por isso, você que não tomou essa decisão ainda, toma essa decisão. Você que já tomou essa decisão, peça ao Senhor, reafirme a decisão na sua vida. Ficarei, porém, em Éfeso, ficarei no primeiro amor, até o Pentecostes, até a colheita final. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificar o nome do